Ó, do amanhã, do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega. Eu estou cuidando de você. Bom dia. Eu estou cuidando de Bom você. dia com essa canção da Isadora Pra que Pompeiro. esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu que cuido de você. O nome da música é Cuido dos Detalhes. Cuido dos detalhes de Isadora Pompeu. Escutem, hoje vai ter muita música por aqui. Mas do teu amanhã Do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega. pois eu estou aqui. Bom dia de novo, né? Porque eu estou aqui presente bem juntinho. Cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu que cuido de você. Eu estou cuidando de você. Aproveita e vai chamando. Estou cuidando Chama seus de amigos, você. suas amigas. Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Reinicia, que deve ser alguma coisa do Detalhes, Instagram. cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Ele cuida dos detalhes, ele cuida do seu coração. Tudo a mim pode Entrega tudo pra ele, descansa. Ó, Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido dos detalhes. cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Bom dia outra vez. Eu estou cuidando de você. Olha só, Deus está falando pra mim, pra você. Estou cuidando Eu estou cuidando de você. Pra que esse Pra que medo? Pra que Pra que desespero? Sou eu quem cuido de Eu que você. cuido de você. É, Que lindo, né? Bom dia! Bom dia pra você, bom dia, bom dia, bom dia. Nós aqui outra vez, Lailinha, é verdade. Nós aqui outra vez. Gente, eu tô com tanta expectativa pra essa live que eu preciso cuidar do meu coração. Eu tive que fazer respiração, sabe? Senhor, me ajuda a não atrapalhar, né? Aquilo que o Senhor tem pra fazer. Mas eu não quero me demorar com muita falação. Eu queria muito que, se você tem alguém para convidar para estar aqui, você fizesse isso agora. Você manda o avião, sabe? Para algumas pessoas e envia para elas, convida elas para cá. Eu tenho umas novidades para contar para vocês. A gente criou hoje, a partir de hoje, uma playlist que está dentro do meu Spotify e eu vou colocar para você disponível no Telegram, vou colocar nos stories para você. Se você tem Spotify, você vai poder baixar, que vai ser a nossa playlist Restauração Interior 2023. Se alguém puder escrever isso para mim, playlist Restauração Interior 2023, que vai estar disponível no Spotify, tá? E hoje eu coloquei algumas canções que vão ter um pouco a ver com aquilo que a gente vai estar ministrando, mas eu vou acrescentando durante a nossa caminhada, que vai ser a playlist para quê? Para você orar, para você ler a Bíblia, para você ter o seu tempo de comunhão, de restauração. Obrigada, Pati. E você me ajuda a responder aí. O povo que vai chegando depois, você vai explicando o que a gente está falando, o que a gente está fazendo aqui, tá? Mas depois você vai poder ir lá, vai poder baixar a sua playlist e vai poder ouvir essas canções. Flávio, eu não tenho Spotify, mas aí você consegue ver as canções e você consegue, se você não tiver, né, não for um assinante,
dele, mas você consegue ver de alguma maneira e baixar no YouTube, ter essas canções para você caminhar com a gente nesse tempo de adoração, de cura, de comunhão. Foi uma direção que a gente recebeu para que isso nos ajude nesse movimento que estamos fazendo. Mais uma vez eu quero começar fazendo uma oração e eu quero trazer algumas coisas para a gente se preparar para o que vai ser compartilhado nessa manhã. Estou com muita expectativa no meu coração mesmo, com base no que a gente tem vivido aqui nas terças-feiras, 9 da manhã, com base naquilo que Deus tem gerado no meu coração. Enquanto eu estou me preparando, eu realmente acredito demais que Deus ele está interessado em fazer uma grande obra dentro do seu interior. Ele precisa restaurar lugares básicos, né? Hoje a gente vai falar sobre o selo da proteção. Flávia, que história é essa? Você vai entender, né? Principalmente se você está caindo hoje aqui pela primeira vez, você não participou da primeira e da segunda live desse mês, você vai entender do que a gente vai falar à medida que eu for trazendo aqui para você, mas eu quero começar fazendo uma oração, orando, consagrando esse tempo a Deus, pedindo ao Espírito Santo para nos cercar, para guardar, para fazer a obra que Ele precisa fazer nessa manhã. Amém? Então, se você puder, faz a sua oração aí, enquanto eu vou fazer daqui, pedindo ao Espírito Santo que Ele faça o que Ele precisa fazer. Deus, eu quero te louvar por essa manhã, eu quero orar por proteção sobre essa live. Guarda a conexão, guarda, Deus, cada pessoa onde está agora, aquelas que precisam ser liberadas. Eu sei que há resistência, né? Há resistência para o teu projeto, há oposição, porque se nós formos restaurados, Pai, nos sentirmos seguros, fortes, fortalecidos, inteiros, Pai, vamos avançar. E a grande oposição é contra a nossa existência, contra aquilo que a gente carrega, contra a manifestação daquilo que a gente traz. Então faz sentido que se oponham àquilo que está sendo liberado em nós. Mas nessa manhã nós pedimos para que o Senhor se levante em favor disso que vamos viver. Deus, eu te peço que não seja igual, que não seja comum, que não seja coisa minha, que não seja um trabalho humano, mas que seja uma obra do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Opera aqui, Senhor. Faz aqui. Ministra o nosso coração aqui. Traz, Senhor, dos quatro cantos agora. Tua palavra para mim tem sido que o teu Espírito se moveria. Então, aonde estiverem as pessoas que precisam estar aqui nesta manhã, levanta elas dos quatro cantos, faz com que esse chamado chegue, libera aí no Instagram. O que está atrapalhando, Deus, libera, para que a gente ouça o que precisa ouvir, para que a gente seja tratado nos pontos que precisamos ser tratados. Em nome de Jesus eu oro e agradeço já, confiados no Senhor. Não permita, Deus, que nada fuja ao teu controle, nenhuma reação emocional, nenhum gatilho liberado, tudo debaixo do teu controle. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Tudo bem? Vamos lá, preparados aí? Então nós vamos começar. Eu vou trazer algumas instruções para vocês, né? Algumas instruções de preparo mesmo para esse momento. Se você está numa casa, num ambiente que você pode ficar só, que você pode ficar num quarto quietinho, sem a presença. Eu sei que muitas mães aqui, né, tá com o menino correndo, às vezes tá fazendo comida. Claro, se você não tem como, fique aqui mesmo assim. Mas se você pode, vá para um ambiente onde você tenha liberdade, ok? Liberdade para chorar, liberdade para rir, liberdade para qualquer coisa. Liberdade para pensar sem interrupções. Se você puder, pega um caderno ou uma folha, né? Se você quiser anotar, você pode anotar, mas eu queria te pedir mais uma vez. Isso aí é um recado que eu falei semana passada e eu quero repetir, reproduzir ele aqui. Não se preocupe em entender tudo cognitivamente. Flávia, do que você está falando? Naturalmente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente quer ter controle. Então, à medida que eu vou trazendo uma informação, você vai puxando, né,
coisas da sua vida, aí você quer entender, aí, principalmente se você tem um pezinho lá no TDAH, aí você fica ansioso porque você quer dar conta de tudo. Aqui você não tem que dar conta de nada. Aqui você só tem que viver. Se depois você quiser compreender com profundidade, se você quiser estudar com profundidade, você vai ouvir essa live de novo, você vai buscar mais material sobre esse assunto, ou vai buscar uma ajuda profissional, um aconselhamento para lidar com essa questão. Mas aqui, durante a live, eu não quero que você esteja assim, preocupada em entender tudo, em conectar isso com teorias. Não, eu quero só que você viva. Sabe aquela possibilidade de você viver um momento livre? Livre, fica livre, deixa, sabe, livre. Vamos imaginar que a gente está, como os discípulos ficavam ali, em torno de Jesus ouvindo, que a gente vai viver um dia, né? Se assentar para só ouvir, para deixar o Espírito de Deus produzir em você e em mim, para deixar Ele fazer uma obra dentro de nós. É isso que a gente quer. A nossa oração tem sido que Deus abra o Kairos, que Ele abra, né, até uma dimensão não cronos, não calculável, não controlável, para que a gente viva uma experiência especial. Então, não fica preocupado com isso, ok? Segunda coisa que eu quero falar para você. Semana passada, nós tivemos muitas pessoas que depois me relataram que durante a ministração, né, choraram, foi liberado emoções como tristeza, raiva, solidão. Muitas pessoas viveram esse tipo de coisa e me relataram isso, né? E eu até falei, gente, a gente não fez nenhum exercício, né, para trabalhar inconsciente, nada disso. A gente simplesmente expôs. Mas o que eu acredito que realmente Deus, ele está interessado em fazer algo. E para que a gente restaure, né, não tem jeito, você tem que tocar nos lugares que estão machucados. Você vai mexer em lugares que você vai sentir dor. Então, o que eu quero dizer para você? Não, eu já falei isso um pouquinho durante a semana, mas eu vou repetir isso para você. Não fique impressionado. Se você durante a live sentir algo, hoje a gente vai falar sobre proteção, pode ser que você sinta medo, né? Ou lembre-se de alguma coisa. Eu não estou fazendo nada demais, mas pode ser que você chegue nesses lugares. O que você vai fazer? Você vai pegar essa emoção, você vai entregá-la para Deus, né? Você vai se reconectar com o que a gente está falando aqui e você vai registrar isso para que isso seja trabalhado, tá? Uma dica que eu dei, vou repetir. O que você pode fazer? Responda com textos bíblicos e sempre nessas lives eu vou deixar para vocês alguns, cada uma dessas emoções. Não fique impressionado com a emoção, tá? Vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. É só uma emoção, é terrena. Ela está aqui no complexo dos requisitos da Terra. E você recebeu autoridade sobre ela. Não se impressione com as sensações. Flávia, dor dói, mas tem mulheres que parem um filho, tem a dor de parto, depois a dor vai passar. Né? Elas são como ondas, é só uma dor. Elas comunicam algo, elas informam algo, talvez algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser visto, mas ela é só uma dor, ok? Não fique impressionado, tá? Essa é a segunda coisa que eu quero falar para você nessa manhã, tá bom? Então, Flávia, aconteceu aqui, você começou a falar, eu tô sentindo aqui, eu senti um medo de quando eu era criança. Não tem problema, você vai pegar essa emoção, você vai fazer uma oração aí onde você tá e vai falar, Senhor, age sobre isso aqui, né? Age sobre essa emoção, eu te entrego ela e tudo bem. A gente vai caminhar. Se você perceber que precisa de mais... Peraí, gente. A playlist entrou sozinha. Se você entender que você precisa de mais coisas, Flávia, eu preciso de mais, né? Eu tenho que ter cuidado, ser tratada, então a gente pode inclusive encaminhar você para algum profissional, ou se você tem alguém, um conselheiro, um pastor, um líder, para você conversar, uma amiga, faça isso. Não finja que não aconteceu, tá? Então eu já estou te falando, Flávio, eu tô até com medo. Não precisa ter medo não, pode ser que você não vá sentir nada, mas caso você sinta, eu já quero te dar um jeitinho para cuidar
disso que você está sentindo. Não fique impressionado, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas, sobretudo, responda com a palavra e, se necessário for, busque uma ajuda especializada para lidar com isso que apareceu para você, tá bom? Mas a gente já orou, a gente já entregou para o Senhor, então o que vier vai ser para ser tratado, amém? Então vamos lá, vamos começar. Hoje eu quero falar com vocês, por direção de Deus, sobre o selo da proteção. E semana passada, se você está aqui pela primeira vez e você não ouviu, não assistiu, não foi ministrado sobre o selo da validação, né? Quantos que estão aqui, fala para mim, que estiveram semana passada? Ou faz uma mãozinha, ou faz um joinha para eu saber que você esteve semana passada. Eu vou pedir a vocês, se o pessoal fizer perguntas, para vocês responderem, tá? Para mim, para eu seguir aqui e a gente não parar no conteúdo, tá bom? Naquilo que eu quero compartilhar. Isso aí, muito bom. Bom, quem tá aqui pela primeira vez, vou falar rapidamente. Semana passada, nós falamos sobre o selo da validação. E depois você vai lá, eu acho que vale muito a pena você... Essa é a terceira live, nós teremos ainda mais 2 lives no mês de janeiro, mas vale muito a pena você voltar para que você tenha o pacote completo dessa ministração que nós estamos recebendo de Deus para o início desse ano de 2023. Semana passada falamos sobre o selo da validação. De maneira muito resumida, a ideia é que nós revalidemos o nosso lugar de existência no mundo, que vimos é anterior à nossa chegada no útero da nossa mãe. Usamos ali o texto de Romanos 8, 29 e 30, que fala sobre esse lugar que já existia, né? Quando fomos sonhados por Deus, formados por Deus na mentalidade dos céus, e que Jesus, ele nos reaproximou deste lugar que era nosso. Então nós falamos muito aqui, né, que a questão da validação é uma coisa assim tão anterior que você às vezes não tem memória nenhuma sobre isso. Mas é só uma sensação de que você é válido, que você tem um lugar, né, que você tem uma voz no mundo, que você faz sentido estar aqui. E nós falamos sobre isso e declaramos em Cristo que existe esse lugar. Jesus, ele não nos deu um lugar, ele nos devolveu o nosso lugar. Isso faz muita diferença. Não vou me detalhar aqui, não é o objetivo de hoje. Eu tenho muita coisa para compartilhar sobre o selo da proteção, mas faz muito sentido porque ele vem antes da proteção, entende? Ele vem antes. Você vai observar cada semana que um selo ele abre o outro selo. Né? Então, o selo da validação ele é anterior ao selo da proteção. Então, faz muito sentido você compreender o que foi partilhado semana passada. Bom, Flávia, e o selo da proteção? A primeira coisa que eu quero retomar com você, que está chegando hoje, é que selo fala de uma marca, um registro, uma autorização. Então, o selo é aquilo que a gente coloca o selo para entrar num país, o selo para dizer que você é autorizado a estar em um lugar. Então, o selo é um registro que cada um de nós recebe, né? O selo em geral, mas esse selo que a gente está falando aqui, que vai te autorizar a viver aquilo, né? O selo visto americano é um selo que você recebe para você entrar na nação. Para você estar nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, existem selos que são autorizações, que são registros, que são marcas para que você carregue aquilo, para que você tenha disponível aquilo que o selo está ali afirmando. Ok, gente, para vocês? Todo mundo aí comigo, os intercessores e intercessão. Porque hoje, gente, eu tenho certeza que no mundo espiritual está tendo um rebuliço, porque esse assunto é um assunto muito, muito importante, tá? Então, uma vez que o selo da validação ele está claro para mim, qual é o segundo selo? E eu quero já repetir isso. Não fica tentando entender, nem perguntar de onde que foi que eu tirei isso, né? Qual teoria, em qual teologia. Não fica, não. Deixa Deus
ministrar no seu coração. Se você caminha comigo, né, você sabe que eu tenho uma jornada pela graça de Deus, profissional, espiritual. Então, assim, não precisa ficar preocupado que eu tô falando abobrinha, nada disso. Só recebe e retém o que for para você, tá? Então, o selo da proteção, ele vem assim que você começa a sua jornada no útero materno. Eu vou te explicar por quê, tá? Flávia, por que isso? Né? Porque, primeiro, proteção tem a ver com abrigo, tem a ver com segurança, tem a ver com estabilidade, com firmeza, com garantia de que você não vai ser machucado, não vai ser ferido. Né? Proteção tem a ver com o universo de suprimento, de você ter o básico para a vida sendo suprido em você. E eu ouso dizer aqui para vocês nessa manhã que esse é o selo básico para a vida na Terra. A vida terrena, desse corpo, né, de carne que a gente tem, ela é básico, ele é o primeiro selo, tá? Em que sentido que ele é o primeiro? Na verdade não é o primeiro, ele é o mais importante. Por quê? Porque ele assegura você que você vai conseguir chegar até o final, que você vai ter as suas necessidades supridas. A proteção, ela é básica. Ela tá ligada à natureza de preservação da vida. Então, à medida que você começa a sua jornada no útero materno, né? Você foi conhecido, você foi predestinado e você é chamado. Romanos 8, 29 e 30. Você é chamado. Quando você é chamado, você vai lá para o útero de uma mulher e você começa a sua jornada de formação. Você começa a ser multiplicado ali. Você começa a ter uma estrutura terrena, né? Um óvulo que vai se multiplicar. Em 9 meses você vai ter um indivíduo, um ser humano. E você vai nascer, e você vai ter infância, e você vai crescer. Este selo de proteção diz o seguinte para mim e para você: vá em paz, viva a sua vida tranquila. Por quê? Porque aqui na Terra você terá tudo que você precisa para sobreviver cada dia da sua vida. Você não precisa estar, né, ansioso, você não precisa temer, você não precisa estar inseguro, porque a vida na Terra é um lugar de garantia. Eu vou garantir você, eu vou garantir as suas necessidades. Gente, diz pra mim se está fazendo sentido para você, porque está sendo construído junto com vocês aqui, né? Então, assim, eu tô tentando fluir sem me agarrar muito, mas fala pra mim aqui, conversa comigo aí no chat, tá? Então, é mais ou menos assim. Daí eu quero fazer um puxadinho aqui pra você, que é o seguinte: segurança, proteção, sempre vai ter a ver com algo que precisa ser protegido. Escuta agora isso aqui, presta atenção nisso aqui. Então, Flávia, faz sentido uma criança, um bebê no útero, em formação, uma criança pequena, um adolescente, um jovem, sentir insegurança, sentir que ele precisa ser cuidado, ter a presença de alguém cuidando? Total. Por que que precisa? Porque a gente só vai precisar de proteção se a gente for alguém que precisa dela, se for um ser mais fraco, um ser necessitado. Então, não adianta você vir com esse discurso: ah, não, mas meu pai não me deu, minha mãe não me deu, teve isso, teve aquilo. Já já eu vou falar do que gera essa sensação de desamparo. Mas antes eu quero te dizer, faz todo sentido uma criança, né, uma bebê lá no ventre, uma criança, um adolescente que viveu o desamparo. E aí já vou estendendo aqui, real ou imaginário, porque às vezes é imaginário, a gente teve até proteção, mas a gente não absorveu como proteção, né? Então é um desamparo imaginário. Você sentir essa desproteção, você não sentir que tá seguro, ok?
Por isso que é necessário, é fundamental um selo de proteção. E quem que faz a iniciação da construção desse selo de proteção ao longo da jornada de vida de uma pessoa? Os principais cuidadores dessa pessoa, dessa criança. Gente, conversa aqui comigo, por favor, me acompanha aqui, tá? Então, o selo de proteção, ele vai ser erguido durante a nossa vida. Desde o momento que você começou lá a formação no útero materno. Então, vou te dar um exemplo aqui. Se você foi gerado no útero de uma mulher que estava passando por quadros de insegurança, que estava vivendo, às vezes, um adoecimento na família, que estava vivendo uma crise familiar, ou uma crise emocional no casamento, automaticamente o impacto dessa sensação vai e pode ir para essa criança em formação. Vai construindo um muro, né, caracterizado de proteção por essa sensação que essa mãe, gerando essa criança, ela vivenciou durante a gestação. Tá fazendo sentido para você? Nós vamos falar sobre rejeição semana que vem, tá? Hoje a gente tá falando sobre proteção, segurança. Semana que vem a gente vai falar sobre o selo da aceitação. Eu queria muito que ao final dessas 5 lives do mês de janeiro vocês saiam peritos nesse assunto. Porque a proteção tem a ver com segurança, com amparo. O contrário disso é insegurança, desamparo. Rejeição tem a ver com aceitação. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Hoje eu quero falar com vocês sobre proteção, tá? Sobre segurança. Então, ao longo da nossa vida, coisas que a gente nunca vai saber, situações que a gente nunca vai talvez ter noção. Algumas a gente tem alguma ideia porque o pai falou, a mãe falou. Às vezes, durante a nossa infância, a gente vivenciou situações. Conversa aqui comigo, se você tiver o que conversar, tá? Nós vamos erguer uma estrutura de vida com sensação de proteção ou não, ok? Com sensação de proteção ou não. Por quê? Porque isso tem a ver com aquilo que foi colocado, que foi exposto, que foi vivenciado por cada um de nós ao longo da nossa jornada de desenvolvimento, tá bom? Então, eu preciso que você entenda isso. Muito importante que você entenda. Uma criança no útero, uma criança, um adolescente, é natural que ele precise ser protegido. Não queira dizer para você mesmo que, não, eu tenho que superar. Não, adulto você vai ter que superar. Mas quando criança, você precisava mesmo de ter alguém que protegesse você. E quando você não teve, isso pode construir em você esse senso de insegurança, tá? Essa sensação de desproteção. Então, deixa eu fazer aqui, criar para você aqui como se fosse uma coluna do que uma vida protegida ela produz em nós, tá? Fica aí comigo, deixa entrar o que tiver que entrar. Não precisa entender tudo, fica com aquilo que o Espírito Santo vai falar para você, tá bom? O que promove em nós uma história de desenvolvimento onde a gente vivenciou esse muro de proteção bem erguido na nossa construção. Primeira coisa, você tem uma convicção de que a sua vida está assegurada, sua sobrevivência. Sabe aquela sensação assim que do amanhã eu cuido, descansa, é isso, né? Você tem uma tranquilidade de que a sua sobrevivência está garantida. Segundo, quando você teve uma história de proteção, uma outra coisa que acontece é que você pode viver em paz. Porque você tem as suas necessidades básicas supridas, não estou falando de morar de frente para a praia, de ter carro, não estou falando de segurança, já eu vou te falar o que produz isso, tá? Mas eu quero que você entenda o que é um selo de proteção na vida dos filhos de Deus, nas nossas vidas. Você tem paz, você pode viver em paz, você pode descansar, porque você tem certeza de que vai ter segurança.
Você pode ser uma pessoa tranquila. Você tem certeza de que haverá provisão, suprimento. O que for, é básico para a sua vida vai ser garantido. Você não precisa estar ansioso demasiadamente, nem com medo demasiadamente, ficar com o seu alerta ligado. Sabe aquela sensação de que você que tem que se sustentar? Você que tem que providenciar? Ok? Presta atenção aqui comigo, gente. Conversa comigo se você estiver entendendo o que eu estou falando para você. Uma jornada de vida com a sensação de proteção, ela vai me dar estabilidade, tranquilidade, descanso, paz. Por quê, Flávia? Porque alguém cuida de mim. Porque alguém foi lá e durante a minha vida uterina me deu tranquilidade, me deu segurança. Quando eu nasci, tinha comidinha pra mim, tinha um peitinho, uma mamadeira. Quando eu chorei, quando eu passei pelo dia mal, né? Essa pessoa me ajudou, ela tava comigo. Então, Flávia, qual é o principal ingrediente da proteção? O que é o principal? E eu quero que você escreva aí pra mim. Presença. Não tem proteção, não tem segurança sem presença. Flávia, mas aí, meu filho, ele tá longe de mim, não sei quanto tempo, mas tem que ter alguém presente. Pode não ser você essa pessoa, mas alguém, um cuidador, um adulto. Lembra do que eu falei pra você? Presta atenção aqui no que eu tô compartilhando nessa manhã, gente. Isso é muito relevante pra sua história. Isso é muito relevante pra sua jornada como mãe, como pai. Pode ser, às vezes, até que sua cabeça deu uma volta, né? Mas eu quero que você entenda o seguinte: esse campo da proteção, ele é um campo onde pessoas humanas produzem em nós essa sensação de segurança, desde que começamos a nossa jornada no útero de formação. Então, todo o ambiente, quando ele é um ambiente de cuidado, de suprimento, de estabilidade, né? Em todos os sentidos, físicos, emocionais, espirituais, ele produz essa sensação de que eu estou seguro. E se eu estou seguro, eu posso descansar. Se eu estou seguro, se alguém cuida de mim, né? Alguém cuidou de mim, alguém tá... Eu vou construindo e gente, é um muro. Proteção é um muro que vai se erguendo tijolo a tijolo. Você vai construindo isso com as experiências que você vai tendo ao longo da vida, ok? Tá fazendo sentido pra vocês isso, gente? Ai, meu Deus do céu, Espírito Santo, me ajuda aqui. Então, o que mais eu preciso te falar nessa manhã sobre segurança, né? Você tem uma história interna de segurança, de proteção. E Flávia, como é que eu consigo avaliar? Olhando exatamente para o que eu te falei, que é o símbolo, que é o significado de uma pessoa protegida. Uma pessoa protegida, ela vai ter uma tendência equilibrada a lidar com a vida com tranquilidade. E aí, mais na frente, a gente vai ver isso nos próximos encontros de terça-feira desse mês, você vai, inclusive, sentir segurança para avançar. Então, entenda isso aqui. Por que muitas vezes a desproteção, ela invalida a pessoa? Porque a pessoa que não tem segurança, ela não consegue correr um risco. Ela não consegue acreditar que ela tem condição, porque ela tá sempre naquela incerteza. Será que vai dar certo? Será? Tipo assim, quem cuida de mim? Quem provê a minha necessidade? Vocês compreendem isso, gente? Então, isso que eu tô falando pra vocês se conecta totalmente com uma teoria do desenvolvimento que eu amo, inclusive está em Guardiões da Infância, de Erik Erikson, que ele vai falar que o desenvolvimento de uma pessoa, ele vai se dar por crises ao longo da vida. E a primeira grande e fundamental crise é a crise da segurança básica versus insegurança básica. Flávia, do que é isso? O que é isso? Né? Erik Erikson vai falar que o primeiro grande pilar da identidade de uma pessoa não é a aceitação. Olha isso aí, preste atenção no mistério. Não é você ser aceito, mas o grande primeiro pilar é você se sentir seguro. Erik Erikson vai falar que a primeira grande crise é
A segurança básica versus a insegurança básica. Então, se você constrói esse primeiro pilar de segurança, Flávia, como é que constrói? Como eu falei, presença, tá? A presença de alguém que esteve ao seu lado, que deu para você o alimento, que deu para você tranquilidade, que no dia mal segurou a sua mão e disse: eu estou com você, nós vamos passar por isso juntos, porque o desafio não é a dor nem o sofrimento, é você passar por ele com segurança. A segurança de quem? De uma palavra, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um tio, de um pai adotivo, de uma mãe adotiva, de um pastor, de um padre, de um líder, de alguém que cuidou de você e disse assim: vamos passar. Você está seguro, ok? Então isso aqui é muito importante a gente entender. Mas aí, antes de eu falar mais sobre isso, que eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Eu quero te dizer onde que o medo entra. Por isso que eu mandei vocês chamarem gente que sofre com ansiedade, gente que sofre com medo. Eu pedi para vocês trazerem essas pessoas. Por quê? Porque naturalmente, o que acontece na estrutura terrena? Na estrutura terrena, aqui para a Terra, eu desenvolvi lá na origem a liberação de emoções desagradáveis de proteção. E o medo é um deles. O medo, ele é totalmente ligado à nossa segurança. Flávia, para que tem medo? Medo existe para você se proteger quando você está numa situação de perigo. Ele é um alerta, tá? Ele é um alerta. E ele tem função. Eu até falei isso numa das lives de 7h30, acho que foi ontem, né? Ou anteontem, não sei. Falei sobre isso para vocês. Qual a função do medo, Flávia? A função do medo é sinalizar para você: para um pouquinho agora, avalie essa situação, verifica se tem segurança para você seguir ou não. Então, vou dar um exemplo clássico, né? Você tá caminhando na rua e aí vem um carro correndo. O medo, ele existe para quê? Peraí, presta atenção. Porque se você continuar, o carro vai pegar você e você vai morrer. Então, o medo, ele tem função. Ele é super desagradável? É. Muito ruim? É. Posso falar com autoridade? Posso. Desde pequenininha fui assolada por essa emoção. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo sendo extremamente desagradável, ela tem função. Ele tem função. E qual é a função? Sinalizar você das situações de perigo. Então, por que pessoas inseguras, elas sentem medo? Por quê? Ou ansiedade? Porque ambas estão ligadas à proteção, né? A ansiedade ainda é mais basal, ela é uma prima do medo. Ela tá ali, ela é aquele alerta, aquela falta de descanso. Porque você lá dentro, estruturalmente, você tem uma sensação, uma estrutura, o seu selo de proteção, ele não está significativo. Ele está alterado, ele está afetado. Então, Flávia, mas bom, peraí, você tá querendo me deixar confusa. Não, eu quero te dizer o seguinte, que faz sentido você ter medo porque estamos vivendo na Terra. E a função do medo, ela é proteger você, proteger esse corpo de carne aqui. Para você não permitir que ele vá embora antes do tempo de ir. Então, ele vai vir. Então, Flávia, o que eu vou fazer então? Você precisa entender que todo este aparato, ele precisa estar debaixo do que é maior, que é a proteção do Senhor, que é a sua vida espiritual. Então, um pouco de medo vai ter função? Vai, mas o medo que passa da dose, ele vai paralisar você, ele vai afetar o seu destino, ele vai comprometer seus relacionamentos, porque não só você é consumida e deixa de viver coisas incríveis que Deus tem para você, como você afeta todo o seu ambiente. Se você é uma mãe, se você é um pai, né? Sua família é impactada por isso, seus filhos são impactados por isso. Por quê? Porque ele passa da dose. Então, ele precisa ser vivido e vai ser, não é porque precisa, porque tá aí, é terreno, né? Ele vai ser liberado, mas você precisa entender que ele foi colocado, como Jesus falou, debaixo dos seus pés. Em que sentido? Está sobre o seu gerenciamento. Você precisa ter autoridade sobre tudo que é terreno, inclusive suas emoções.
O mesmo vale para tristeza, o mesmo vale para raiva, o mesmo vale para indiferença, o mesmo vale para inveja, para tudo. Então, todas as nossas emoções que são terrenas, que têm função, elas precisam estar submetidas à nossa autoridade, ao nosso gerenciamento. Eu vou sentir, vou, mas isso não pode me paralisar, ok? Isso não deve me paralisar. E se isso está acontecendo, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso, muitas vezes, alguém está colocando aqui, né, falando de adoecimentos mentais que vêm dessa emoção. Você precisa buscar ajuda, tratar isso. Mas hoje aqui, para mim, para você, o que cabe? Por que eu tô falando do medo agora? Porque eu quero te dizer que ele surge todas as vezes que o meu corpo terreno, ele se sente inseguro. Ele acredita que ele pode, né, ser destruído, machucado, ferido. E isso vai impactar totalmente a minha vida. Isso vai impedir muitas vezes que eu avance, que eu vá além. Ok? Flávia, volta comigo aqui, volto. Então, como que eu construir uma jornada de proteção que tá cheia de buraquinhos, né? Eu tenho uma estrutura hoje que é temerosa, que é ansiosa, que é insegura. Muitas vezes, né, que me para. O oposto disso, né, às vezes é uma pessoa que não tem noção nenhuma de risco, que é o contrário, que é tão ruim quanto. Como é que eu construí isso? E aqui eu quero começar a trazer para vocês alguns elementos, tá? Que são importantes. Primeiro deles, a ausência da presença. Crianças que foram, né, pessoas que viveram uma jornada de vida sem a presença de segurança. Sabe, não tiveram uma figura ou não perceberam essa figura, né, de segurança ali nos seus momentos, nas suas necessidades. Então, quando você tem ausência da presença, Flávia, me dá um outro elemento importante: ambientes instáveis. Um dia tem comida, outro dia não tem. Um dia tem atenção, outro dia não tem. Um dia tem uma palavra de vida, outro dia tem uma palavra de morte. Né? Uma coisa que acontece muito, mudar demais de um lugar para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Então, a instabilidade, ela é promotora, muitas vezes, de insegurança. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa, toda vez que vem um novo, o cérebro ele vai se reorganizar para lidar com aquilo. Então, muitas vezes, o que produziu esse padrão em você, que afeta o selo de proteção, que te deixa, às vezes, exausto, temeroso, né? Às vezes você é extremamente resistente a mudar, a fazer uma coisa nova, é exatamente uma história de muita instabilidade. Quando você vai clinicamente escutar essa pessoa, ela vai falar: ah, meu Deus, meu pai mudava toda hora, era militar, né? Mudava toda hora de lugar. Ok? Tudo bem, gente? Me escuta aqui, tá? Isso aqui são só umas coisinhas pra gente poder refletir junto. Outra coisa, a falta, não ter. A escassez, ela gera muitas vezes essa referência de que é ruim mesmo, pode faltar, não tem. Então, se eu não tenho, eu preciso estar atenta e eu preciso me dedicar muito para produzir o suprimento. Tá conseguindo alcançar você essa palavra? Diz aí pra mim. Outra coisa muito importante que pode comparecer, tá? Na produção dessa insegurança na sua vida. Superproteção. Por que, Flávia? A desproteção, o abandono produz insegurança, mas a superproteção também. Porque a superproteção, ela aponta por um exagero do cuidado. É como se fosse assim: Flávia, essa criança cresce entendendo que ela não tem condição. O mundo é muito perigoso mesmo. O mundo é muito mal mesmo, então eu preciso de estar protegida. Tudo aquilo que você fala quando você superprotege, né? Isso constrói uma sensação interna de insegurança. Tá? Outra coisa que eu coloquei aqui para você, muito importante, o modelo mesmo dos pais. Flávia, como assim o modelo dos pais?
pais que relatam o tempo inteiro os problemas, as lutas, né, as dificuldades, que tem dificuldade de plantar esperança no coração dos filhos. Então, às vezes, e aí, gente, quando isso conecta com o seu perfil comportamental, porque isso impacta também, tá? Muito, né? Então, se você tem uma pessoa com alto D, um alto I, às vezes ela é super, uau, né? Mas se ela é uma pessoa mais controlada de natureza e junta com um modelo familiar, parental, que é muito inseguro ou muito pessimista, né, é muito carregado de realidade, isso é uma bomba que explode. Então, o modelo dos pais que não acreditam, pais que não avançam, pais travados, sabe? Pais que têm falta de fé, falta de esperança. Então, esses são contextos que são produtores de insegurança interna. Outra coisa muito forte, gente, que às vezes a gente não associa, contextos de adoecimento constante. Por isso, eu já falei sobre isso aqui em outras lives de guardiões. Cuidado quando a doença chega na sua casa. Sabe, às vezes a gente, por falta de sabedoria, você fala perto de criança, né? Você fica falando da doença de um, de outro, aí fica aquela fala muito negativa, é muita doença. Quantos quadros eu já lidei, já vivenciei de adolescentes, de jovens que desenvolveram quadros de ansiedade pós uma longa temporada de adoecimento da família. Então, Flávia, me explica por que o selo de proteção desse adolescente é impactado com isso, porque ela está exposta a muita realidade. Flávia, é fato que a doença existe? É. Mas quando eu junto tudo isso de uma vez, uma longa temporada, principalmente numa fase da vida dela, estão competindo comigo aqui, gente, hoje não são os pássaros. É um alarme aqui. Tá atrapalhando vocês de ouvirem? Vou ter que falar gritando mesmo, não tem jeito. Então, quando esse adolescente ele é exposto a essa criança fora, lembra que, por que precisa de proteção? Porque, de fato, quem vai ser protegido é mais frágil, precisa ser protegido. Então, se uma criança, ela cresce ouvindo, meu Deus, morreu um, o outro tá com câncer, o outro tá doente, o outro tá não sei o quê, o outro tá não sei... aquilo vai tomando ela de uma vez só. E vai impactando na construção da segurança dela. Então, quando ela vai lidar no dia a dia com as situações, ela tem aquela referência pesadíssima para ela. É mais pesado do que ela pode suportar. Por isso que adultos precisam sustentar as lutas para os filhos um pouco, né? Mostrar um pouco da realidade, na proporção do que dá conta. Porque se for além do que dá conta, o que você vai fazer, gente? Imagina você pegar uma coisa muito pesada e colocar em cima de uma coisa que não tem estrutura ainda para isso. O que vai acontecer? Vai derrubar. Você joga para baixo. Ok? Tá fazendo sentido isso para você? Então, Flávia, tudo bem, você falou um monte de coisa aqui, você disse que a proteção é necessária, que precisa ser cuidado, que os cuidadores precisam de presença, né? A presença de alguém, não necessariamente se não pode ser a mãe, o pai, mas a presença, ela é um ingrediente fundamental. Quando você vai fazer qualquer trabalho com uma pessoa que se sente insegura, você vai vasculhar nessa pessoa para saber quem teve presente, quem que guardou. Quem foi o guardião, né? Então, e a proteção é o básico, porque sem proteção, como eu vou viver? Como eu vou ter segurança de arriscar? Ok? Como eu vou ter segurança de avançar? Como eu vou crescer? Né? Pra que eu vou crescer se eu não sei se amanhã vai ter comida pra mim? Se vai ter trabalho pra mim? Então, é um tema muito grande, não vou chamar de complexo, porque dá a sensação de não compreensível, mas o que eu quero dizer para você é que é real. Todos os seres humanos, eles precisam de ter a restauração do seu selo de proteção. Porque é o selo de proteção que vai devolver a paz. Sem proteção, sem segurança, você vai gastar muito mais energia.
Você vai viver muitos limites internos, coisas que você poderia ter feito, lugares que você poderia ter ido, conquistas que você poderia ter ido. Você não vai querer se expor a riscos ou ao contrário, se você não teve limites. Há uma coisa importante aqui na construção do muro de proteção: limite. Limite é proteção. Então não é super proteção, mas ausência de limite. Crianças que crescem desgovernadas, adolescentes que não recebem limites, eles vão desenvolver um movimento oposto. Qual, Flávia? Do não ter noção de proteção. Então, compreende que é necessário o limite ele tem o seu lugar. O limite, ele diz pra mim onde eu fico seguro. Então, o limite, ele tem que existir. Quando ele não existe, eu estou construindo uma pessoa desgovernada. Uma pessoa que morre toda hora. Morre nos relacionamentos, morre nos negócios falidos, morre na língua, morre nas escolhas, nos vícios. Então, eu preciso entender que o medo, ele tem uma função protetiva para a vida aqui na Terra. Mas ele precisa ser equilibrado, ele é um regulador para a vida terrena. Ele tem o seu papel aqui, mas ele não deve ultrapassar. E quem que vai ajudar? O cuidador. A figura que foi a presença que gerou essa noção de proteção. A figura que construiu ao longo do desenvolvimento desse indivíduo um muro satisfatório. Perfeito nunca existe, nem vai existir. Perfeito só o Pai dos céus. Mas as figuras que vão construir uma base mínima para fazer desse indivíduo um indivíduo seguro, um indivíduo que é capaz de descansar, um indivíduo que é capaz de sossegar, de dizer assim, ó, dá para viver, tá tudo bem, dá para fazer, né? No passado, na história dos meus pais, dos meus avós, né, Deus cuidou, eles conseguiram vencer, eu vou vencer também. Amém? Tudo bem, gente, para vocês? Flávia, tá, tudo bem, eu já entendi. Eu não só entendi, mas eu tô aqui tendo que lidar, né? Alguém colocou aí, com uma inquietude. Eu tô inquieto, eu tô inquieta, né? Que o Espírito Santo opere em nós a obra que ele tem para operar. Porque qual que é o objetivo dele? É restaurar o selo de proteção. É ir nos lugares onde nós sentimos essa desproteção e devolvermos a proteção. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando você era criança, você precisava realmente ter sido protegido. E talvez nessa manhã você vai precisar aceitar isso, fazer o luto disso, tá? Mas quando você se torna adulto, você passa a ser o responsável pela sua vida. Compreendeu? Flávia, mas peraí, como é que eu fico agora então, né? Eu tô aqui, eu sinto várias dessas coisas que você falou, eu me sinto com buracos na minha estrutura de proteção, eu não me sinto segura, eu tenho medo, às vezes eu tenho falta de noção do risco, de limite. Como é que eu vou restaurar esse selo de proteção? Primeira coisa importante é você fazer o luto, e eu já aqui tô dando um passo para você. É você fazer o luto. Como é que você faz o luto? Aceitando o que aconteceu no passado. Aceitando. Faltou mesmo, não teve mesmo, foi uma história de muitas dificuldades, foi. Nomeie isso, chore isso. Se você precisa chorar isso, chore. Não ignore, não adianta você fingir que não aconteceu, porque aconteceu e está marcado em você. Está marcado na sua estrutura, nas suas células. E a nossa oração nesse dia é para que o Espírito Santo ele venha converter, transformar, renovar. O Deus que nos fez fundamentados numa epigenética mude inclusive a nossa genética para a próxima geração. Mude hoje a gente, comece um processo de restauração na gente. Mas a gente não vai para esse lugar sem a gente aceitar que aconteceu. De fato, aconteceu. Primeira coisa, aconteceu. Encare isso, aconteceu.
faltou, não teve, ou teve, mas eu não percebi. Comigo eu tive uma experiência assim, né? Meus pais sempre foram pessoas incríveis, mas eu registrei a ausência do meu pai porque ele viajava muito na minha primeira infância, então eu ficava muito com minha mãe. Ele viajava meses para militar, né? E aí, num período meu de restauração, o Senhor me mostrou isso, que eu registrei um desamparo imaginário. Eu tinha a sensação que o meu pai não estava, que ele não foi presente. Por quê? Porque ele estava longe. Mas o fato dele estar longe não significava que eu estava desamparada. Por quê? Porque eu tinha um pai. O meu pai mandava o dinheiro, quando ele chegava, ele estava em casa. Então, às vezes, no seu caso, é isso. Você vai ter que corrigir uma memória. Joia? Tudo bem? Então, aceite isso. Primeira coisa, entenda, aceite. Não adianta fingir que não aconteceu. Aconteceu? Ok. Aconteceu. Os pais falharam, os avós falharam, alguém falhou, o marido falhou. Falharam. Tudo bem. Aceite isso. Primeira coisa. Segunda coisa que eu quero dizer pra você. Assuma a responsabilidade a partir de agora. Que dia é hoje? 17 de janeiro de 2023, o ano da restauração. A partir de agora, você passa a ser o responsável pela sua história de proteção, pelo seu selo de proteção. Você vai assumir. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não faria coisas de maneira insustentável. De fato, a infância precisa, a adolescência precisa, a juventude precisa. Mas quando eu me torno adulto, eu sou capaz de me autossustentar, de me gerenciar. Eu sou capaz de assumir. Você entrou no mundo sozinho. Eu gosto muito dessa frase. Você vai partir desse mundo sozinho. Não dá para você ter 70 anos, 60 anos, 40 anos e continuar colocando a conta da sua insegurança, da sua invalidez, da sua paralisia nas pessoas do seu passado. Chega! Agora é comigo, com você. Agora tá nas nossas mãos. Agora é o que eu e você vamos fazer com o que temos. A segunda coisa, assuma a responsabilidade da sua história de proteção, da sua segurança. Não dá mais para ficar culpando o passado, culpando as pessoas. Agora é com você. Amém? Amém? Assuma. E não assuma achando que é impossível, impraticável, não, porque o Deus que formou todas as coisas, formou. Na infância era com outro mesmo, mas na vida adulta é com você. Você está na sua mão, na sua decisão. Então decida mudar essa história a partir de hoje e viver restauração dos muros de proteção dentro de você. Amém? Segunda coisa, assuma. Terceira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã. Pare, e eu vou repetir isso para você, de se impressionar e valorizar todas as emoções, todos os sentimentos desajustados que estão dentro de você. Pare de valorizar. Pare de valorizar. Eles existem, eles precisam ser reconhecidos. Você liste isso. Liste tudo. Se tem raiva, né? Se você se sente sozinho, se você liste tudo que tá aí incomodando você. Liste cada um, dá nome e sobrenome para cada um. Ah, mas eu me sinto insegura mesmo. Ah, mas eu sinto tristeza mesmo, eu tenho raiva. Ah, mas anota cada um deles e responda com a palavra cada uma dessas coisas. Eu quero deixar um salmo para você. Ele está inclusive na nossa playlist Restauração Interior. Ele está recitado pela Ana Paula Valadão. Salmo 91. É o salmo da proteção. Então, faz a sua lista, a terceira coisa, de todas as confusões emocionais que estão dentro de você e recite o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus é o seu refúgio. Deus é o seu refúgio. Não é para você ignorar as emoções desagradáveis. Não é para você ignorar, mas pare de supervalorizar. Você precisa responder uma a uma. Responda com a palavra. Se é o medo, responda o medo com a palavra. Se é tristeza, responda com a palavra. Se é raiva, responda com a palavra. Eu escolhi o Salmo 91 para te dar de dever de casa.
Coloca lá e vai respondendo, recita, dorme ouvindo, acorda ouvindo, põe para você ouvir. Terceira coisa, não supervalorize as emoções agradáveis. Todos esses enigmas da sua alma, o Espírito Santo sabe como tratar. Se você precisar de ajuda, eu disse no início, busque uma ajuda profissional, um conselheiro, um líder, uma amiga que possa te ajudar. Mas pare de achar que a sua proteção, que a sua sanidade, que a sua vida depende do que você sente. Né? Vou repetir. Primeira coisa, né? Entenda que aconteceu. E aconteceu, você tem que lidar com essa situação, tá? O passado construiu coisas em você, destruiu coisas em você, é verdade, ok, aconteceu, mas já aconteceu. Segundo, assuma a responsabilidade. Você agora é adulto, você pode, você tem condição de assumir. Terceira coisa, pare de supervalorizar as emoções desagradáveis. Responda com a palavra, eu dei aqui a dica para você, do Salmo 91, para você usar a seu favor, para restaurar em você essa área de proteção, essa segurança que o Senhor tem para mim e para você, tá bom? E quarta coisa que eu quero deixar aqui para você, eu separei um texto que eu quero ler com vocês, que está lá em Mateus 28, que vai ser para mim e para você o nosso restaurador do selo de proteção daqui para frente. Vai chamando aí, gente, quem saiu. Ai, 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 esse Instagram, né? Esse Instagram. Tá calor aqui. Posso ler? Mateus 28. Eu vou ler a partir do versículo 18, tá? 18 a 20. Pra gente terminar. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade, Mateus 28, 18, 20. Se alguém puder colocar pra mim, eu vou fixar aqui. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, versículo 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, amiga. Fixar aqui. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vou repetir essa parte aqui, isso aqui é Jesus falando. Eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Me acompanhe aqui. Lembra que eu comecei falando para você que o que constrói em nós o selo da proteção, que vai estruturando o selo da nossa proteção ao longo da nossa vida é a presença? Eu falei isso aqui pra vocês, não falei baseado na minha cabeça, isso é que a psicologia fala, a ciência vai falar sobre isso, que pessoas que foram supridas, cuidadas, protegidas, elas vão crescer sentindo-se seguras na dose. Jesus, ele deixou pra gente aqui a nossa garantia de proteção. Então, o que você e eu, que é o quarto passo, vamos usar, uma vez que entendemos o passado, uma vez que assumimos a responsabilidade para as nossas vidas, uma vez que sabemos que vamos lidar com emoções desagradáveis que fazem parte da vida terrena e vamos dar uma resposta para cada uma delas, a quarta coisa que nós vamos fazer é meditar e confiar no que Jesus disse. Ele disse o quê? Eu, a presença, estarei com você todos os dias da sua vida, até o final. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Se eu só preciso temer, eu só preciso de proteção por causa da vida na terra, que a vida no céu não precisa de proteção.
O selo da proteção, ele só é necessário, ele só precisa estar ativado, significativo na minha vida, porque eu posso estar exposto aqui na terra a algo perigoso. E Jesus está dizendo para mim e para você que ele vai estar com a gente todos os dias, até o final dos tempos. Gente, a presença é a presença restauradora. Jesus restaura em mim e você o selo de proteção com a presença dele todos os dias, em todos os momentos, inclusive nesses momentos lá do meu passado, onde eu não percebia porque eu era criança. Se alguém não me falasse de Deus, eu não ia saber, né? Alguns poucos de nós tivemos experiências espirituais, mas ele não só é poderoso para restaurar do meu presente para o meu futuro, mas também para voltar nos lugares do meu passado, porque ele estava lá comigo. Ele estava comigo lá. Você foi alcançado por essa revelação? Mateus 28, 20. Jesus, ele é o restaurador do selo de proteção na minha e na sua vida. Ele que me traz segurança. É ele que me assegura o pão de cada dia. É ele que me dá paz para o dia de amanhã. Ele que traz paz ao meu coração de mãe para o futuro dos meus filhos. É ele quem vai me dar paz em relação ao cenário político. Amém? Você está compreendendo isso? Eu acho que você ainda não compreendeu completamente. Eis que estou convosco todos os dias. Todos, não é um nem dois. Todos aqui é no passado, no presente e no futuro. Até quando, Flávia? Até o fim. Até o fim. Então, quarta coisa, eu preciso trazer essa verdade das Escrituras, que está lá dito por Jesus em Mateus 28, 20, que a presença de Jesus, que me dá segurança, ela estará, ela esteve e ela está presente na minha e na sua vida, todos os dias, para restaurar a segurança que eu preciso para viver a vida na terra. Amém? Faz sentido para você? Flávia, eu perdi. Flávia, eu cheguei. Depois você volta lá e você assiste essa segunda parte. Eu quero terminar colocando uma canção, que é a primeira canção da nossa playlist. Feche os seus olhos se você pode aí. Vai ser a nossa oração para terminar a nossa live nessa manhã. Por mais de ti, a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir. Vamos para a presença. É nesse lugar que você vai ter o seu selo de proteção restaurado, nos braços dele. Vem, filho amado, vem em meus braços. Descansa nesse lugar. Descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com teu amor desenvolverei. Eu quero olhar em teus olhos
Deus que cura todo desamparo, toda insegurança, toda desproteção. Remove toda a falta de paz. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa manhã. Senhor, cessa dentro de nós vozes, confusões. Assume, Senhor, o controle da nossa história. Nessa manhã a gente quer te entregar. Os nossos dias nessa terra eles estão contados pelo Senhor. Não há o que temer, Deus. Com o Senhor no barco não há o que temer. Senhor, nós reconhecemos que algumas histórias aqui presentes, algumas histórias que vão ouvir, que vão receber essa ministração, são histórias bem desafiadoras, histórias com muitos buracos de desproteção. Mas nós também cremos no poder que há em Jesus. Ele é poderoso para restaurar cada lugarzinho em nós, cada buraquinho de insegurança, que tem produzido falta de descanso, Senhor. Tem roubado nosso sono, nossa tranquilidade, tem gerado paralisação. Senhor, eu quero entregar cada um na Tua presença e te pedir que esse texto que lemos em Mateus 28, 20, Jesus, ele deixou essa promessa. Ele disse que estaria conosco, que o poder da presença de Jesus restaure a segurança em nós. Assim te entregamos essa manhã. Restaura no presente, guarda o passado, Deus, e vai lá no nosso passado, Senhor, e faz nesses lugares, mas guarda o nosso futuro. Que Jesus seja a presença curadora. Em nome de Jesus. Amém? Você tá aí ainda? Ô, gente. Tamo junto, né? Essa live ficou dividida em duas. Caiu no finalzinho, mas elas vão ficar salvas aqui. Volta nela quando você puder, faz as suas anotações, separa um tempo para você orar. Eu sei que o Senhor tem algo lindo para restaurar em você e Ele vai te dizer o que é, como é, tá bom?
Eu vou colocar essa playlist Restauração Interior 2023 disponível para você no Telegram e também nos stories, o link para você fazer seu tempo de oração, ouvindo, sendo ministrado. Deixa ele ministrar em você, tá bom? Foi bom para você? Diz aí para mim. Em teus braços é o meu descanso. Em tuas mãos. Beijo, Inês. Saudade. Vai lá descansar nos braços do Pai. Tá bom? Amo você, gente. Uma boa semana. Até amanhã, 7h30 da manhã. Só pelo vale acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços. Em teus braços